Graça e a paz de Jesus, que o Espírito Santo de Deus entre na tua vida e te convença da palavra que vai ser pregada, pois o que liberta o homem, que me liberta e te liberta, é a palavra de Deus. Não é você ir a uma igreja somente. Você vai a uma igreja para que você compreenda a palavra de Deus. Através daquele que está pregando, através daquele que está proclamando as verdades. Mas em nome de Jesus, nesse dia de hoje, eu profetizo na tua vida que o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar o entendimento, ele vai te dar a compreensão da palavra de Deus. Vamos meditar lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 12, que diz assim, vamos lá. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E fala assim no verso 13, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, então, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O que o Senhor nos ensina nesses versos? Salomão, ele era filho de Davi, fruto do adultério, através do adultério com Betseba. Ele teve um filho, mas este filho morreu para castigo a Davi. Para Deus, a questão do pecado de Davi. Porque Betseba era uma mulher casada e Davi sabia disso. Porque o marido dela é um dos soldados de Davi. Mas Davi, ele cobiça aquela mulher, ele peca diante de Deus, ele se deita com ela, e ela tem um filho, e esse filho fica enfermo e morre. E Davi, e ali Deus, ele manda matar ao soldado dele, que era o marido daquela mulher. E Deus ali manda o profeta Natan até Davi, e dizia a Davi, e contando uma parábola, um certo homem tinha uma ovelhinha, e o homem rico tinha muitas ovelhas. E chegando alguém na casa do homem rico, ali para se hospedar, o homem rico tomou a ovelhinha daquele que era pobre, tinha somente uma. Então irou-se Davi no seu coração e proferiu as palavras de maldição, dizendo que este homem morra, ele é digno de morte. Então o profeta Natão olha na face de Davi e diz, você é este homem, você mandou matar a Urias e tomou a mulher dele, e isso não é lícito, isso é pecado diante do Senhor. A gente entende com isso. E dali Davi quer construir o templo a Deus, que hoje é conhecido como o Templo de Salomão. E ali Deus promete a Davi que ele teria um filho chamado Salomão, e Salomão edificaria a casa ao Senhor. Então, é o texto que nós lemos aqui em Crônicas. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração. Escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Então, o que a gente compreende ali? Davi errou. Ele teve consequência dos pecados dele. Deus perdoou o pecado dele, não matou ele, mas ele teve consequência. As atitudes minhas e as atitudes suas. Deus perdoa, mas a consequência vem. Mas o que nós entendemos com isso? Ele fala assim para o povo, olha, ele está dando orientações ao povo. E se eu cerrar os céus, se ele largar de dar para andar chuva, ele fala assim, e não houver chuva,
ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e dos seus maus caminhos, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Isso aqui está fazendo uma menção, aqui proferindo uma menção, aqui que se eles se arrependessem. Muitas vezes vem situações na minha vida e na tua vida para que nós venhamos a nos arrepender. Porque o texto fala, se o meu povo, eu e você somos povo de Deus, se você creu no Filho de Deus, em Jesus Cristo, você é povo de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja do Deus vivo. Então nós vemos o tamanho amor de Deus aqui, que fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Eu e você devemos nos humilhar diante de Deus. Nós devemos nos prostrar diante de Deus. Orar a Deus, orar e clamar a Deus. Colocar diante de Deus a minha dificuldade e a sua dificuldade você colocar diante de Deus. Não fale para pessoas, não fale para os homens as dificuldades que nós estamos enfrentando nessa nação, essa nação corrupta, o povo aí roubando, o povo não está sabendo em quem votar, não sabe o que acontecer, mas em nome de Jesus eu creio que o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele vai nos direcionar a quem votar e colocar naquele lugar corretamente, porque ele tem poder, ele sonda os corações. Então, que eu e você devemos pedir direção de Deus para nos orientar a quem nós devemos votar, em quem nós devemos colocar naquele lugar. Às vezes as coisas não acontecem porque nós queremos ir por nossa conta. A nação brasileira não vai para a frente porque nós não pedimos a orientação de Deus. Muitas das pessoas que entraram ali são pessoas que não creem em Deus. Então, que o Espírito Santo nos ilumine a compreender, venha compreender qual deles vai ser aquele que vai melhorar a nação, vai gerar serviço para o povo, vai gerar situação para o povo. Aqui é uma situação de um governante, de um presidente aqui. Hoje é presidente, naquela época seria um rei. Salomão era o rei ali da nação de Israel. Então que o Espírito Santo nos ilumine para nós vermos a colocar uma pessoa correta na nação brasileira. Eu creio que em nome de Jesus, Deus vai trabalhar nessa nação, Deus vai trabalhar nesse povo. Abrir a mente desse povo para compreender que Deus é que faz todas as coisas. Até essa situação é para que o povo reconheça a Deus como Senhor da vida deles. Então vamos nos humilhar perante a face de Deus, vamos buscar a face de Deus, se converter dos nossos maus caminhos. Eu e você devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Muitas vezes você acha que não erra, que não falha, mas nós erramos sem saber. Nós pecamos mesmo quando nós não achamos que pecamos. Então, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados, pelo pecado dessa nação corrupta. Que Deus venha iluminar esse povo para votar em nome de Jesus. Né? Ele fala assim, se converter dos seus maus caminhos. Então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, em nome de Jesus, Deus, sara essa nação, sara essa terra, sara esse povo, porque ainda é tempo de conversão, ainda é tempo de transformação. Que o Espírito Santo te transforme, a sua vida te dê sabedoria, entendimento para compreender a palavra, assim como Deus trabalhou aqui na nação de Israel. Salomão era o governante daquela nação. Eu creio que Deus vai trabalhar na nação brasileira, porque o Espírito Santo pode todas as coisas. Ele pode convencer o homem da justiça e do juízo de Deus. E essa nação vai ser uma nação transformada. O povo vai se converter. Então, que eu e você venhamos falar do nome de Jesus. Vamos nos entregar a Jesus. Vamos nos converter a Cristo. Não a igreja, não a placa de igreja, mas a Cristo. Que você fique na graça de Jesus, fique na paz de Jesus. Que o Espírito Santo, nesse dia de hoje, ilumine a tua mente. Presta direção a Deus para Ele te iluminar qual é aquele que vai pôr em ordem essa nação. Porque eu creio que o Deus da Bíblia pode todas as coisas. E eu sirvo a esse Deus e eu creio que você também serve. Você acredita em Jesus Cristo,
você acredita que ele morreu naquela cruz. Então, que você fique na graça, fique na paz. Se inscreva no canal, deixa aí seu joinha. O propósito deste vídeo é que você reconheça a Deus como Salvador da sua vida. Que Ele te ilumine. Em nome de Jesus. Amém.